Olá, gente, muito bom dia. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Que você tenha uma semana excelente. Que Deus faça com que tudo para você vá bem. Que Deus faça com que tudo para você dê certo. Eu queria ler para você um texto que mostra o quanto muitas pessoas se deixam enganar por outras que se dizem pessoas de Deus. Muito cuidado, muito cuidado. Você tem acesso a Deus. Você pode ter um relacionamento com Deus. Basta você ter o seu tempo para orar. Basta você ter o seu tempo para meditar aqui, na palavra. Que você tem um relacionamento. Eu estou aqui meditando no livro de 1 Reis, no capítulo 13, que conta a história do homem de Deus e do profeta velho. O homem de Deus, ele foi para a cidade de Betel. E lá ele foi falar com o rei Jeroboão. Foi uma determinação de Deus. O rei vinha fazendo coisas absurdas. Então Deus mandou que um homem de Deus fosse até o rei e profetizasse contra o rei. Então aquele homem de Deus seguiu exatamente aquela orientação que veio da parte de Deus. Quando o rei ouviu aquela profecia, o rei entendeu que a coisa era séria, que ele havia se desviado dos propósitos de Deus. Então o rei, para tentar compensar, tentar consertar toda a burrada, todos os erros que ele vinha cometendo, ele tentou levar o homem de Deus para casa para que comesse pão, bebesse água. Só que o homem de Deus disse isso, eu queria que você acompanhasse, nós colocamos aí para você, diz assim, porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Observe, foi uma determinação de Deus, que ele não pão nem bebesse água naquele lugar, lá em Betel. Ele não poderia, e que tampouco ele voltasse pelo mesmo caminho por onde ele foi. Deveria seguir por um outro caminho. Você vê, Deus dá a direção. Não tem como uma pessoa errar. Deus dá a direção. Aqui, pessoal, aqui está a direção que eu e você, nós precisamos para a nossa vida. Esse homem de Deus, até aqui, vinha seguindo tudo que Deus havia determinado. Só que o texto diz isso. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Ali naquela cidade morava um velho profeta. Aí vem um questionamento. Se o rei vinha errando, vinha fazendo tantos absurdos, por que Deus não falou através daquele profeta com o rei? Significa que Deus já não podia contar com aquele velho profeta. De repente, aquele velho profeta havia se corrompido, assim como o rei se corrompeu. E é o que acontece. Há muitas pessoas que elas acabam se corrompendo, elas acabam perdendo a comunhão, o relacionamento que elas tinham com Deus. E muitos, porque o conheceram antes, acabam se enganando, achando que aquela pessoa continua sendo alguém de Deus. O velho profeta pergunta aos seus filhos onde é que estavam aquele homem de Deus, por qual caminho ele seguiu. E ele vai atrás do homem de Deus. Olha o que diz o texto aqui, diz assim, e foi após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe, és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Ele falou exatamente o que Deus tinha dito duas vezes. Primeiro para o rei, segundo, ele falou para o profeta velho. Só que o profeta velho disse isso para ele, olha só. E ele lhe disse, também sou profeta como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Olha que coisa forte. Deus não volta atrás naquilo que falou. Deus não volta atrás. Deus um dia mandou o profeta Isaías falar com o rei Ezequias que Ezequias iria morrer. Ezequias orou a Deus, encostou o rosto na parede e fez uma oração. Deus ouviu a oração de Ezequias. Mandou que Isaías voltasse a Ezequias e dissesse que ele viveria mais 15 anos. Quem lê isso pensa, Deus voltou atrás. Mas se você ler o texto, você vai ver que o sol declinou 10 graus. Quer dizer, Deus voltou o tempo, mas não voltou a sua palavra. Se o homem de Deus tinha ouvido de Deus
que ele deveria seguir por um caminho, que ele não poderia comer o pão, beber água naquele lugar. Ele só precisava obedecer. Tem pessoas que agem assim, têm dificuldade de obedecer. Elas obedecem em parte, mas para que Deus possa me abençoar, eu devo obedecê-lo em tudo. Guarde isso. Obedeça a Deus em tudo. Você vai ver como tudo para você vai bem. Tá certo? A história diz que ele descumpriu a ordem de Deus, desobedeceu. A palavra diz que ele foi rebelde e ele voltou com o profeta velho, comeu pão. A palavra de Deus veio, agora sim, pelo profeta velho, dizendo o que aconteceria aquele homem de Deus. Ele acabou sendo devorado por um leão. Então, obedeça. Você vai colher os frutos da obediência. Você vai ver como tudo para você vai bem. Tá bom? Feche os seus olhos. Que o Senhor, meu Deus, dê a essas pessoas que oram comigo agora uma semana abençoada, uma semana próspera. Faça com que tudo, meu Deus, vá bem. Faça com que tudo dê certo. Que o Senhor Espírito Santo esteja na direção para que ele consiga resolver os seus problemas, seja familiar, seja de saúde, seja financeiro, seja um problema espiritual. Independente de qual seja a situação que essa pessoa está vivendo, o Senhor vai dar condições dele vencer e sair desse aperto, dessa situação. É isso que eu peço ao Senhor e desde já eu determino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua semana. Fique com Deus e até a próxima.